Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos no programa da Prime. Programa para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. E hoje eu tenho a satisfação de receber o Gustavo Leme, o Gustavo que é gerente executivo de RH do grupo Baumgarten. Gustavo, obrigado por ter aceito o convite, estamos tentando já há um tempinho conciliar as nossas agendas. Queria te agradecer pela disponibilidade e por estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime TV. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer aí estar compartilhando e aprendendo aí no bate-papo. Agora, como é que é esse desafio lá na Baumgarten? São 1.100 funcionários, você como um executivo na área de recursos humanos. Como é que está sendo essa tua experiência nesse desafio na tua vida profissional, Gustavo? Bom, a Baumgarten é um grupo aí de 82 anos e o desafio foi de reformular o RH numa empresa familiar, tradicional e que está presente em mais de um segmento. E o desafio maior ali no RH foi, na verdade, conectar o RH com a estratégia de governança da empresa. A empresa, nos últimos 6 anos, estruturou o conselho de administração, comitês de pessoas, comitês de estratégia, sustentabilidade, e fazer com que a RH fosse uma ponte entre esses comitês, também promovendo o fortalecimento da profissionalização da companhia. E trazer o RH de um RH mais de apoio, né, para um RH mais que provê solução, né, que discute de negócio, que questiona lançamento de produto, que entende da nossa rede de clientes, né, e que fique atento com a mudança do comportamento dos consumidores nossos para que a gente também possa promover a mudança do comportamento do nosso público interno. Então foi um convite que eu recebi há 3 anos atrás e eu estou aprendendo muito nesse processo. Agora o grupo é um grupo expressivo, né? Tem o Center Norte, tem o Vedacity, tem o Expo Center Norte, tem fazendas, tem o Novo Hotel. São negócios que não necessariamente têm o mesmo universo de atividade, né? E você está à frente de todas essas empresas no RH. Isso, esse talvez foi o maior desafio e também o maior estímulo para participar desse projeto. Quando eu entrei lá, eu falei, vou focar um pouco mais no industrial e no imobiliário e vou deixar o agronegócio no segundo movimento. Então eu pude entender através da indústria química a nossa essência e depois através do imobiliário esse potencial até chegar no agronegócio. E consegui trabalhar talvez no primeiro movimento, um movimento mais uniforme de grupo, mas o que eu estou vendo já no 3º ano e a estratégia está mostrando que a cada ano a gente vem criando estratégia de RH para cada um dos negócios, né? A hotelaria é diferente do imobiliário, que é diferente do químico, que é diferente do agronegócio. Eu apenas brinco que se a primeira empresa que eu vejo que se chover todo mundo está bem, né? Todo mundo corre para o shopping, corre para o hotel, né? O químico, que é impermeabilizante, a gente também vende um pouquinho mais, mas são completamente diferentes e o próprio consumidor tem mudado, feito com que a gente olhasse para cada um dos negócios de maneira separada, né? Agora, falando da tua carreira, uma carreira bem consistente, né? Conta para o nosso telespectador a tua trajetória profissional até você chegar hoje na posição que você está, Gustavo. Bom, no começo, quando a gente falava de RH, eu confesso que o que me inspirava mais era comercial, era marketing, era lançamento de produto. RH, para mim, tinha uma cara muito conservadora, né? E não tinha estímulo. Fiz administração de empresas e na faculdade, as disciplinas que eu tive com RH não me estimularam a olhar para RH. Eu gostava mais da área de finanças, marketing, falava de negócios. E eu tive um tio meu que foi alto executivo de uma multinacional e ele me provocou a falar que ele precisava de um RH e aquilo me surpreendeu e ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a ter conexões com profissionais de RH e ver realmente que a gente tinha uma oportunidade de estar mais perto do negócio. Tanto é que no começo da minha carreira muitas pessoas perguntavam, você é do marketing? Eu falei, não, eu sou do RH, mas eu estou falando de negócio, não tem nada de errado. E aí o meu primeiro grande experiência em RH foi trabalhar numa empresa próxima aqui que fica em Itu, né? Hoje é Heineken, mas na época era Skin Cariol, e começar a trabalhar em RH que atendia a área comercial. Então eu fui envolvido em convenção comercial, lançamento de produto, reposicionamento de rede de distribuição, e eu não conseguia mais falar de RH sem falar de negócio. Então primeiro a gente falava da estratégia, para onde a gente ia vender, que preço a gente ia pôr, quem ia ser o consumidor, e a partir disso a gente ia falar quem ia ser a equipe que ia cuidar, se a gente ia mudar o modelo mental da equipe de vendas, se a gente ia ter que introduzir alguma tecnologia para o processo de vendas, e aquilo foi me contagiando, né? Então eu fiquei durante 8 anos trabalhando na Skin, tive a oportunidade de ver a família montar conselho de administração, a entrada de executivos de grande porte no mercado,
conviver com grandes consultorias como McKinsey fazendo transformação lá dentro. Depois eu pude também ver a família voltar para o negócio, né, um movimento de retomada, né, da governança, que tem, né, tem também seus aprendizados. E eu acabei meu ciclo na Skin depois de 8 anos, vendo ela sendo vendida, né, sendo comprada por uma multinacional que era a Kirin. Aí eu tive a oportunidade, nesse momento, de receber um convite para cuidar do RH de uma empresa de calçados, que chama Grendene. Eu falei, já que eu já estava com a cerveja na mão, é só botar um chinelo e ir para a praia, né? Então eu fui conhecer o mundo da moda. E o mundo da moda que vive a influência de 2, 3 anos à frente, né? Então se descobre uma tendência, até a tendência virar roupa, depois a tendência virar calçado, e aí a gente pensar em como traduzir essa tendência no calçado e a estratégia de venda, porque era uma empresa que vendia para o mundo inteiro. E aí me trouxe uma outra aprendizagem dessa questão do RH conectado com esse mundo, vamos falar assim, mais do futuro, né? A gente sabia que ia sair uma tendência de, vou brincar com crianças, né, de Homem-Aranha, porque o filme ia sair depois de 2 anos, a gente tinha um contrato com a Mattel, e aí traduzir isso num calçado e posicionar isso para vender para um canal. Então era um projeto de quase lançamento de um carro. E qual era o papel do RH nisso, né? Então apoiar a área industrial, no sentido de preparar as equipes para produzir um produto novo, né, que tinha uma tecnologia normalmente nova. A gente vendia muito produto com acessório para criança, então vai ser um boné, vai ser um relógio, vai ser algo mais tecnológico, e preparar toda a equipe de design, né, para conseguir oferecer um produto que a gente conseguisse produzir no custo da tendência. Eu tive uma oportunidade de morar no Rio Grande do Sul e ficar 2 anos, né, conhecendo a Grendene, e nesse momento conhecer um pouco de cultura organizacional, né? Então um paulista do interior de São Paulo que foi morar na Serra Gaúcha. Então desde a gastronomia até os hábitos de convivência, né, eu tive que aprender, e foi muito rico para minha carreira o tema cultura. Aí tive a oportunidade de estudar fora do país, fui estudar no INSEAD, na França, e ali me veio uma provocação sobre inovação e, de novo, cultura. E aí eu tive uma transição na minha empresa atual e voltei para o mercado de São Paulo. E aí me especializar um pouco mais nessa questão de transformação cultural. E aí que eu entrei na brincadeira de grandes empresas familiares que têm mais de um negócio. Eu fui trabalhar numa empresa no interior de São Paulo, chama Supricel, trabalhava com construção civil, transporte, rede de alimentação e distribuição de combustível, até chegar na Bongart, aí, que também tem um portfólio gigante aí de empresas, né? Universo muito rico para a gente aprender, né? Agora, se nós olharmos para essa visão que você tem de RH, não é uma visão que a gente normalmente vê dentro do RH nessas grandes empresas, né, Gustavo? Como é que isso... Você trabalhou isso e está trabalhando isso para que, de fato, você traga uma visão pioneira para essa área tão estratégica que é o RH nas companhias? Você falar de futuro, de você trazer o RH mais próximo de negócio, porque eu percebo que é muito segregado dentro das empresas, né? Eles se fecham no quadradinho deles ali e meio que não sabem nem o que está acontecendo no business, né? Na tendência, no desenvolvimento. Como é que você traz essa visão diferente hoje dentro das empresas que você atua? Eu contei um pouco do estímulo do meu tio, né? Mas o meu avô, por parte materna, ele foi empresário, e eu fui descobrir só depois um pouco de mais velho que ele era um exímio diretor de marketing comercial. Eu acho que então essa provocação veio da família. E por parte de pai e mãe, um estímulo muito grande a estudar, e o meio corporativo tem um certo receio de falar que quem estuda é acadêmico e não entende nada de negócio. Então o estímulo do comercial do meu avô e do acadêmico fez com que eu tivesse um pouco de profundidade, eu acho, em estratégia, né, de virada. E as empresas que eu trabalhei no começo de carreira, que são de bens de consumo, elas tinham uma pressão da concorrência muito grande. Então tanto a Grendene como a Skin Carol, elas não eram líderes de mercado, era ser o segundo colocado. Então fazia com que os executivos tivessem um estímulo muito grande a olhar para cliente, a olhar para produto, a ir para gôndola. Então essas escolas me fizeram, né, somado talvez um pedigree aí de família, a olhar para o negócio. E eu descobri recentemente que eu comecei a trabalhar em startup, porque na minha época startup chamava internet. E na internet a gente vende, né? Quando a gente ou na startup a gente contrata, a gente demite, a gente treina, né? A gente desenvolve produto. Então essa questão de ser mais hands-on também me ajudou com o pedigree, com as experiências que eu tive em empresas de bens de consumo. E toda vez que a gente dialogava de um projeto de RH em cima de negócio, a aceitação do board era muito maior.
Então eu consegui, bem no começo da carreira, ter investimentos na minha área, porque eu consegui mostrar que aquilo dava resultado, né? É isso que eu ia te perguntar. Você já chega tendo espaço para você trazer essa visão, ou você precisa convencer o board normalmente a abrir espaço para que você traga essa visão pioneira na área de RH? Eu acho que no começo da carreira eu tinha que abrir o espaço, né? Depois que eu talvez tive algumas experiências, alguns cases, eu já chego nas empresas com um pouco de história. Mas sempre sempre no primeiro ano as empresas estão testando, a gente descobrindo até onde a gente pode chegar. A partir do segundo ano começam a ver os resultados, a gente começa a medir, e a partir do terceiro ano a gente começa a frear, porque a gente quer ampliar muito o portfólio de entrega de RH, a gente fala, calma, a gente não vai conseguir entregar tudo. Mas sempre trabalhando no cruzamento das informações. Por exemplo, hoje a gente no Grupo Baumgart, a gente está com um projeto pioneiro lá, incentivado pela IBM, de implantar People Analytics, que nada mais é do que uma solução baseada no Watson, né, naquele computador que tem uma inteligência por trás, e nós vamos cruzar uma pesquisa de engajamento com o resultado na nossa área comercial da Vedacity, conseguir descobrir informações que a gente não tinha, como, por exemplo, quais são os oferidores de crescimento na rede de varejo decorrente da queda de performance da equipe de vendas da região tal. Então, quando a gente aporta tecnologia, aporta informação, você consegue medir. E o que é medido, a gente não discute. Eu acho que essa escola da área comercial que eu iniciei lá na startup, ela me mostrou que a gente precisa ter meta, que a gente precisa medir, que a gente precisa fazer uma coisa que o RH às vezes tem vergonha, que é fazer marketing, mas não marketing pejorativo, mas um marketing que divulga aquilo que você compromissou e que você está entregando, né? O RH, às vezes, eu brinco que ele é filho de sapateiro de pé descalço, né? Ele ajuda todo mundo, mas ele tem vergonha de se ajudar. Tudo bem, Gustavo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui a entrevista com o Gustavo Leme. Gustavo, que é gerente executivo de RH do Grupo Baumgart. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Gustavo Leme, o Gustavo que é gerente executivo de RH do Grupo Baumgart. Gustavo, a gente olha para o Brasil hoje, a gente vê que nos últimos anos a gente infelizmente está passando por uma crise, e ainda que eu não goste muito dessa palavra, mas de fato é um momento diferente que o Brasil está vivendo. E se nós olharmos para os números de emprego, nós temos 14 milhões de desempregados hoje no Brasil. Você, com essa visão de futuro que você tem, com essa pragmatez que você tem na tua atividade, com a tua experiência no RH, qual a avaliação que você faz hoje desse momento do Brasil e, mais do que isso, desse universo de pessoas que hoje estão sem trabalho hoje nas suas carreiras? Quando eu olho os 14 milhões, acho que tem uma fatia aí que são de profissionais que se qualificaram, mas infelizmente a retração econômica, o volume, fez com que as pessoas fossem para o mercado. Agora eu acredito também que tem uma parcela aí desses 14 milhões, que são pessoas que infelizmente não botaram foco na carreira, né, no autodesenvolvimento, na busca de novas competências e habilidades, e quando a crise chegou ficaram mais vulneráveis para um processo de corte. Eu acho que tem uma oportunidade muito grande na crise, que é da gente fazer um processo de reflexão, né? O que a gente deixou de fazer, por que a gente perdeu o emprego, o que eu poderia ter feito mais. E eu vejo um horizonte muito grande ainda de qualificação, né? Eu vejo que o maior problema do Brasil, hoje é econômico, mas o maior problema do Brasil é a educação, né? Quanto a gente dentro das empresas valoriza esse processo do aprender a aprender, e eu falo muito dentro da Baumgart do aprender a desaprender, né? Porque o movimento lá fora de inovação, o movimento que a tecnologia vem impulsionando, ele vem trazendo uma necessidade para o profissional, né? E parte desses 14 milhões pode ter sofrido isso, que é de uma acuracidade, né, do tempo que você tem que aprender coisa nova. Você está atento ao momento que aquilo não é mais
é uma tendência, uma loucura que está acontecendo fora do país e é uma oportunidade de você se conectar, né? Eu brinco, há pouco tempo atrás, tem colegas meus que não gostam de celular, né? E eu respeito. Eles viviam só com o verdinho e o vermelhinho, né? Ligava e desligava. A partir do momento que os aplicativos surgiram e tudo foi para a base móvel, eu posso escolher não ter o celular. Mas se eu escolher não ter o celular, eu deixo também de ter acesso a uma série de informações, serviços. Então, quem não acompanhar, um colega meu diz a vibe, seja na educação, seja na tecnologia, eu acredito que vai ficando para trás. E esse para trás antes, era um para trás, né? Eu deixei de estudar 1 ano, eu fiquei 1 ano atrasado. Para mim, eu deixei de estudar 1 ano, às vezes eu fiquei 8 anos atrasado, né? Então, assim, se a gente não tiver um processo, né, de estímulo, da gente buscar as informações e não mais isso ficar na mão da empresa, né, a gente vai ficando para trás, cada ano que passa a gente vai perdendo, não 1 ano, né, 8, 9, 10 anos. E ainda falando desse mercado recessivo que nós estamos vivendo, a necessidade das empresas se manterem competitivas ou sobrevivendo, como é que o RH permanece estratégico dentro desse contexto, onde há uma pressão para reduzir custo, para aumentar a produtividade e o capital humano preservado nesse processo? Como é que o RH consegue conciliar a necessidade das empresas em buscarem resultados para a sua sobrevivência e ao mesmo tempo preservar o capital humano, mantê-lo motivado, confiante, seguro de que esse processo é um processo passageiro e logo as coisas voltam ao normal? Esse é um grande desafio, né? Porque quando a gente fala dos 14 milhões que ficaram às vezes desatualizados, por trás também tem empresas que pararam no tempo. Então, quando a gente passa por uma crise, você querer recuperar esse tempo e o que está na mesa, para mim a palavra é produtividade, é muito difícil, né, você fazer uma recuperação de produtividade sem deixar algumas pessoas desestimuladas. Eu acho que o papel do RH é abrir espaço, né, dentro dessas empresas para o diálogo, para a conversa verdadeira, para a conversa franca, no sentido do que a gente acertou, do que a gente errou, né, e não criar eventos só para... A gente fala motivacional para ser paliativo. Eu acho que o momento de crise é hora de separar o adulto da criança e conversar sobre as verdades. E nesse processo, o papel do RH, eu acho que é ampliar a lupa e olhar onde a gente tem baixa produtividade e apoiar nesse processo, seja desenvolvendo pessoas para aumentar a produtividade, seja identificando gargalos dentro da operação, dentro do próprio RH, onde a gente pode ter captura. Né? Dentro do grupo Baumgart, nos últimos 3 anos, a gente fez capturas dentro do RH de milhões, né, de situações que a gente não tinha, talvez, uma produtividade dentro do próprio processo de RH. E essa produtividade ganha dentro do RH economizou uma série de desligamentos. Né? Então, acho que a gente fazer esse trabalho de olhar para dentro das próprias áreas para ter captura de produtividade, ao invés de sair já pensando em desligar. Né? Acho que tem uma oportunidade. Agora, você é um grande executivo de um grande grupo de empresas, né? Como nós já falamos no começo. E uma das coisas que me chamou a atenção foi a generosidade pela qual você está sempre disponível para as pessoas que te acessam, quer seja via LinkedIn, quer seja um acesso direto. Percebo que há no Gustavo uma generosidade diferenciada daquilo que a gente normalmente vê no mercado, principalmente no nível e no cargo que você ocupa hoje, né? Da onde vem esse coração generoso do Gustavo, de estar sempre aberto para poder ajudar as pessoas? Como é que isso acontece na tua vida, Gustavo? Eu acho que volta lá na base, né? Eu acho que a educação da família. Eu acho que ninguém cresce sozinho, né? Então, eu contei a história do meu avô, contei a história do meu tio, acho que essas pessoas me ajudaram muito na carreira e uma das coisas que eles me ensinaram é que, assim, você pode crescer, mas você pode continuar sendo você mesmo, sendo simples, né? Não perder a essência do que te trouxe até aqui. E acho que a rede social e a facilidade de acesso deu uma oportunidade para mim para também trocar. Né? Na medida que eu estou ajudando o outro, eu também estou aprendendo com o outro. Para mim tem uma história muito marcante, é um filme muito marcante, é Uma Corrente do Bem. Né? A história de um garoto que o professor desafia ele a fazer o bem e resolver alguns problemas da sociedade. Ele cria uma mecânica onde você ajuda uma pessoa, essa uma pessoa ajuda 3, cada uma dessas 3 ajuda mais 3, isso de forma exponencial contamina e muda, né, a sociedade ao que ele vive. Eu acredito que a gente veio no mundo para colaborar, para ajudar o outro, né? E esse espírito da corrente do bem, eu acho que circunda as equipes que eu trabalho, né? Você ajuda esse um ajuda mais 3, esse 3 mais 3, e esse bem volta para você mesmo, né? E aí, acho que o papel do RH é um pouco disso, né? De ajudar a criar esses ambientes, né, de colaboração, né? Que se a gente descobrir o quanto que o ser humano dando a mão é mais forte do que com a mão solta, né?
acho que todo mundo começa a dar mão rapidinho. Agora, você é um profissional premiado no mercado na área de RH. Qual é o sentimento que você tem desse reconhecimento que o mercado tem no teu trabalho, Gustavo? Eu não esperava ser reconhecido. Recentemente recebi 2 prêmios, não esperava ser a pessoa escolhida aí para estar sendo referência no Brasil de RH, mas eu acho que é um pouco do que eu falei da corrente do bem, né? Na medida que você vai criando um ambiente de colaboração, a própria comunidade de RH vai te reconhecendo uma pessoa que ajuda a própria comunidade. E isso é só reflexo, talvez, de um movimento que começou há mais de 16 anos ajudando os outros sem querer nada em troca. Aí, grande parte dos prêmios que eu ganhei, recentemente a metodologia de reconhecimento mudou. Antes era uma comunidade mais fechada que avaliava os membros da comunidade. Recentemente os prêmios abriram para todos opinarem da comunidade de RH. E aí, né, o contato que você mesmo disse, as pessoas terem acesso, acho que só voltou e falou, eu lembro de uma pessoa de RH. Quem? O Gustavo, que aquele dia, né, conversou comigo sobre carreira, que deu espaço de dialogar de uma maneira sem esperar a retribuição do outro. Recentemente, uma pessoa me acessou pelo LinkedIn, ela morava a 300 quilômetros de Pernambuco. Falei, vamos marcar um Skype, vamos conversar. E prontamente ele marcou, uma semana depois, um bate-papo, uma manhã. Ele trabalhava numa fábrica da Nestlé, no interior do Pernambuco, e tinha um sonho de vir para São Paulo. E na verdade o sonho que ele tinha é crescer. Aí eu dediquei, foi 1 hora de diálogo, e eu tive a grata surpresa que ele não quis ir mais para São Paulo. Na verdade, ele quis fazer faculdade em Recife e tem plano, sim, de vir para o Sudeste, mas ele engatou num sonho que eu provoquei ele, que talvez era de fazer a faculdade antes de vir. Com certeza, se ser profissional um dia for para o RH, vai lembrar do apoio que eu dei de forma genuína e eu não vou esquecer também, né, do que eu pude ajudá-lo. Então, acho que esse prêmio só vem fortalecer essa rede de colaboração. Agora tem um projeto novo aí que está quase nascendo, que é o teu livro, né? Isso. Como é que isso nasceu, em que fase está o livro e mais do que isso, qual é o propósito do livro, Gustavo? Bom, o livro surgiu há 2 anos atrás, tem uma colega que participa de uma rede que fortalece network e ela veio me apresentar uma ferramenta do LinkedIn que chama Pulse. Eu escrevia para o blog da Exame junto com um outro colega, e o convite foi usar o Pulse para colocar os artigos lá e escrever de maneira bem aberta. E ela falou, o dia que você tiver 60 artigos lá no LinkedIn, no Pulse, aí vamos para outra etapa, que é fazer o livro. E em maio passado deu 63 artigos e a gente começou um trabalho. Aí fui conversar com uma ghostwriter, que é responsável por fazer a redação do livro, e ela se apaixonou pelo livro e entrou como parceira. E as histórias do livro, na verdade, são os almoços, os cafés, os Skypes com profissionais que estão discutindo carreira, que tiveram uma dificuldade de, muitas vezes, olhar para o espelho e refletir sobre o que ele quer para a vida. Então, um livro ele surge com o propósito de compartilhar histórias de pessoas que passaram por dilemas de carreira, né, e hoje estão, como falar, mais claras do que querem de propósito, de vida, de sonho, né? Então, estamos numa fase ainda que acredito que até o primeiro trimestre do ano que vem a gente entrega o livro. Gustavo, eu tenho 1 minuto para encerrar o nosso programa. Tenho certamente aí executivos, profissionais que estão em transição de carreiras, que nesse momento estão aí à busca da recolocação no mercado. Você hoje, como um executivo sênior na área de RH, se pudesse dar alguma recomendação para esse executivo que está um pouco mais ansioso e procurando uma recolocação no mercado, o que poderia dizer para esse telespectador? Sem sombra de dúvidas, eu acho que é conversar com as pessoas que de fato ele tem clareza que o conhece e entender o que ele tem de ponto forte, né? Porque muitas vezes a gente acaba numa vida profissional esquecendo o que a gente faz bem. E segundo, algo que, né, é muito importante, acho que é a reconstrução ou o fortalecimento ou entendimento de como a sua rede de contatos ela se comporta. Porque é essa rede que vai te apoiar nesse momento. E é isso que nós dissemos, né? Quer dizer, a inteligência na recolocação, né? Você entender que você depende de pessoas para acessar determinadas oportunidades. É isso que muitas vezes a gente percebe que o executivo, por se dedicar tanto à sua empresa, acaba esquecendo dele próprio, e quando ele está no processo de transição, esse processo de transição traz mais dor do que deveria trazer, né? Exato. Gustavo, muito obrigado pela tua presença, foi uma alegria poder encontrar o amigo, uma satisfação recebê-lo aqui no programa Prime TV. Sempre que você tiver alguma novidade lá, pelo lado do grupo Baumgart, fica o convite para você estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu agradeço a experiência de dialogar e tratar esse tema com você, também foi muito rica. Muito obrigado.
Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.